que eu vou me dedicar um pouco mais à minha pós e outros professores assumirão aqui com outras cadeiras, como o professor Eduardo Arruda, e até provavelmente o professor Jason também, que está conosco no fórum e no chat, possa estar assumindo algum módulo aí com vocês, tá ok? Pronto, Billy, eu tenho aqui já a primeira informação na tela, que é o que o Billy vai mostrar aí. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na aula passada, tá, gente? Mas aí bem mais pausadamente e explicando mais, tá ok? A primeira informação que eu tenho aí é da placa de vídeo, certo? Por que placa de vídeo, Vinícius? Vocês lembram que eu mostrei a vocês, que eu conversei isso com vocês, que a placa de vídeo, ela também, dependendo da potência dela, ela tem um processador, ela tem memória, certo? Ela tem um chipset. Então, aí é o post da placa de vídeo, certo? Ele está mostrando aí para vocês, eu vou ler aqui lateral, que está bem melhor, que a luz está bem em cima do outro monitor ali, mas ele mostra aí, ó, que é uma GeForce 7300 GS. O que seria isso? Isso é o processador da placa de vídeo, tá, gente? Ele dá uma versão aí também. O que é essa versão? É como se fosse a versão da BIOS da placa de vídeo. A versão é a 5.72.22.71. Tá ok? Essa é a versão .09, né? A versão da placa de vídeo. Da BIOS da placa de vídeo. Ele diz aí aquele copyright, diz de quando foi a placa e é da NVIDIA. E logo abaixo ele mostra quanto de memória tem essa placa de vídeo, que ela contém 256 megabytes de memória. Aí muitos devem estar perguntando, mas Vinícius, como é que você conseguiu fazer que essa tela ficasse parada aí durante tanto tempo? No teclado, se você analisar, nós temos uma tecla chamada Pause Break. Essa tela Pause Break, ela é exatamente mais usada para isso. Para que você tenha aí na BIOS, no post, no setup, uma opção de parar, certo? O carregamento de alguns dispositivos. Então, apertou a tecla Pause Break, certo? Ele deu uma parada. Você aperta qualquer uma outra ou a tecla Pause Break e ele volta aí para a BIOS. Então, ele mostrou aí que o computador é N3, né? É uma fabricante que tem mais aqui no Nordeste, essa N3, são bons computadores, certo? E aí nós temos agora o nosso setup. Deixa eu só beber um pouco de água. Na minha mamadeira, né, Billy? Então aí, gente, nós temos um setup padrão. Esse setup, tá? Muita gente até perguntou que seria da CMOS. É a mesma coisa, tá, gente? É porque eles colocam nomenclaturas diferentes para cada um. Mas aí vocês veem aí que a gente tem o CMOS Setup Utility. Ele diz de quando começou a ser fabricado até a fabricação dessa CMOS aqui, que está funcionando esse setup, foi até 2005, de 85 até 2005, né? Nós temos aí 20 anos, né, da CMOS da American Megatrends, certo? E nós temos algumas configurações básicas aí. Ah, Vinícius, mas é tudo igual? Não. Mas essa CMOS aqui, ela é parecida com o padrão das outras, tá? Então, vocês aí vão ver, tá, Billy? Quando eu for pro outro lado, Billy, tu tenta botar o PIP pro outro lado? Pode ser? Mas não, só quando eu vou pro outro lado da tela, tenta jogar o PIP pro outro lado, tá bom? Você não deixa aí mesmo, mas a gente vê como vai ficar. Então, nós temos aí que é a primeira informação, que é o Standard CMOS Setup. O que a gente tem de informação aqui? Essas informações são as informações padrão, como hora do sistema, que está em inglês, tá, gente? Tem que estar lembrando sempre que essa hora está em inglês, tá? Percebam aí, ó, que ele está mostrando segunda-feira, 21 de dezembro. Percebam que o dia vem depois do mês de 2009. A hora, que são exatamente 14 horas e 29 minutos, tá um pouco atrasado com o relógio aqui do estúdio, que aqui já é 2h30. Ele mostra aí também, ó, o que são primário IDE, Master Slave, secundário IDE, Master Slave. Essa placa-mãe, ela reconhece, ela tem apenas entradas IDE. Essa placa-mãe ela não tem SATA ainda, tá? Então ela só reconhece 4 dispositivos IDE.
Que aí eu posso dividir, eu posso colocar 4 HDs, posso colocar um HD e 3 gravadores de DVD ou leitor de CD-ROM. Isso aí fica de acordo com o que você for fazer. Lembrando que de acordo com o que você for colocar, você tem que especificar na fonte. Por quê? Porque pode ser que a fonte não suporte 4 HDs, não suporte 3 gravadores de DVD. Então você tem que prezar no momento que você for fazer esse dimensionamento, para que você não coloque nem de mais, nem de menos. Então aqui, ó, nessa placa-mãe, perceba que ele detectou uma coisa e 3 não. Então o primeiro aqui que ele detectou está aqui, ó. Primário IDE Master é um hard disk, um HD. Na Slave não tem nada, nada foi detectado. Na secundária também não, Master no caso, né? E nem na Slave. Mas se tivesse, ele estaria aqui, ó. De acordo com o jampeamento, que foi o que eu mostrei na hora de montagem lá, que você tem que colocar o jump em cada local específico, tá ok? Caso eu tivesse um disquete, ele estaria reconhecido aqui, ó. Então, o que ele mostra na primeira janela aqui? Ele mostra alguns dispositivos padrões, como os HDs, ou o que necessita de entrada de IDE, que é HD e gravador de CD ou DVD, ou apenas leitor, né, isso aí. O flop, que é o disquete, tá? E ele dá a opção aqui, ó, que essa placa-mãe, se você ver aqui debaixo do PIP, ele mostra assim, ó, 720 KB, 1.44 MB, 2.88, certo? Que é as versões de disquete que existiam no mercado. Apesar que eu só vi existindo até de 1.44, eu nunca vi de 2.88 MB funcionando, tá? Mas como não tem, eu dou um Enter. Cada vez que eu dou um Enter, ele vem para a questão das opções. Mas como é que eu sei isso? Lá embaixo, lá no final, no rodapé, ele tem algumas informações. Ele diz o seguinte: se você colocar para cima, para baixo, para o lado esquerdo ou para o lado direito, eu falei feito cebolinha de novo, você vai movimentar o cursor. Por quê? Porque essa é uma BIOS chamada de BIOS gráfico, tá? BIOS é texto. Ela não tem ainda o modo gráfico, como eu vou mostrar para vocês uma outra BIOS que tem, tá? Se eu der um Enter, eu vou selecionar aquele local. Então, quando eu dou um Enter, ele me dá opções daquele local, certo? Eu vou para outro aqui, ó. Ele vem e me dá opções aqui de eu poder escolher. Se eu apertar a tecla mais e a tecla menos, eu posso alterar o valor, certo? Perceba aqui, ó, que eu vou podendo alterar o valor com mais ou com menos. Ou eu posso dar um Enter, ou eu posso usar essas duas teclas. Se eu apertar a tecla F10, ele vai salvar as configurações que eu fiz e vai sair dessa tela e vai voltar a dar o post inicial. Se eu apertar em F1, ele vem e me dá essas opções aqui que eu estou falando para vocês, que é as opções que tem nessa placa de BIOS, tá? Se eu apertar F9, ele vai me permitir que eu coloque as configurações iniciais do computador, tá ok? E se eu apertar apenas a tecla ESC, eu vou sair da BIOS, tá? Essas são as informações que eu preciso que vocês tenham. Então, eu não entrei na primeira tela. Se eu apertar ESC novamente, eu venho para a tela inicial. Se eu apertar ESC novamente, ele vai querer sair, tá? Então, a tecla ESC sai e a tecla Enter entra nas opções. Eu vou acessar agora a tela Setup Avançado, que está em inglês, que é o Advanced Setup. Para entrar, eu aperto a tecla Enter. Apertei a tecla Enter. Na tecla Enter, eu tenho algumas outras opções. Que aí, gente, eu respondo mais uma vez aquela dúvida que gerou mais polêmica lá no fórum, esse final de semana, porque a turma não conseguiu achar a resposta que eu pedi. Mas qual é a resposta que eu pedi? Que era alguma coisa específica de cada BIOS. Que você dissesse o que tem numa BIOS que não tem em outra. Por que aquela BIOS é melhor do que... Por que a BIOS A é melhor que a BIOS B? Tá? Então esse CPU TM Function já é uma das melhorias que essa BIOS permite. Então você vai me dizer com essas respostas. Mas aí você tem que confirmar que é realmente isso, que só tem isso nessa placa.
que a outra não tem, tá, gente? Então você tem que procurar lá no site do fabricante o que uma tem que a outra não tem. Então, o que tem em todas as placas-mãe no Advanced Setup, certo? Eu não vou mostrar algo específico, eu vou querer mostrar mais as coisas que são padrão, tá? Que é aqui, ó. Muitas BIOS ela vem com esse Quick Power on Self Test. O que é isso? Isso ele dá você ligar rápido a placa-mãe. Então, se eu deixar aqui habilitado,